Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos estudar a Revolução Americana. Vamos dar início realmente a fazer a introdução sobre este conteúdo. Então vamos lá. Revolução Americana. Esse nome Revolução nos remete aqui, né? Nos dá a ideia de muitas guerras, de muitas lutas. É basicamente isso. Vamos estudar como os Estados Unidos foram colonizados, como se formou as 13 colônias inglesas, e aí nós vamos conhecer um pouco dessa história. Colonização na América do Norte. Os Estados Unidos fazem parte da América do Norte, formado por meio da colonização inglesa. A região era habitada por muitos povos indígenas antes de ser ocupada pelos europeus, os quais, ao longo dos anos, passaram a estabelecer um sistema de domínio, ocupação e exploração do território. E aqui nós vemos essa parte, sobre esse território, ou seja, mais apropriadamente, nós vamos conhecer como se formaram as 13 colônias inglesas. A colonização inglesa na América do Norte apresentou características diferentes da região, ou seja, as regiões, por exemplo, da América do Sul, o Brasil, ele teve um tipo de colonização diferente da América do Norte. Na América do Norte, a colonização foi de povoamento e na América do Sul, especificamente no Brasil, foi de exploração. Essa colonização ela se dá inicialmente pelo povo europeu. Eles vão dar início lá no século XVI, mas somente no século XVII os ingleses empreenderam iniciativas mais efetivas de ocupação territorial. A atuação das companhias de comércio foi fundamental no processo de chegada dos colonos ingleses. Essas instituições organizavam a chegada dos imigrantes que eram de diversas origens. Alguns grupos vieram de países como a Alemanha, França, Escócia e Islândia. As 13 colônias inglesas que eu acabei de falar, como se formaram? Se formaram pelo processo dos imigrantes que vinham de vários outros lugares e aí foram se formando. Esses imigrantes vieram de países, como já falei, Alemanha, França, Escócia e Islândia. Como já havia, essas colônias elas tiveram diferentes características em relação à colonização. Elas tiveram colonização de povoamento, onde as pessoas chegavam para morar, elas cuidavam da terra e faziam com que aquela terra produzisse. Elas não iam explorar aquele território, elas iam povoar aquele território no sentido de fazer aquele território prosperar, produzir. Os povos nativos. Na época em que os colonos chegaram à América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam o local. Sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. Essas populações apresentavam costumes e tradições bem diversificados, e a maioria deles praticavam a agricultura e a caça como modo de sobrevivência. Atualmente, na América do Norte, ainda existem alguns grupos descendentes de povos nativos. Muitos deles ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de territórios onde os seus antepassados viviam. A escravidão na América do Norte. Precisamos conhecer o contexto em que isso se deu. Em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalhar na América do Norte. Assim como ocorria no Brasil, essas pessoas eram retiradas do seu local de moradia na África para trabalhar como escravo. É importante lembrar que eram retirados a forças, eles não iam ceder à escravidão.
Eles estavam indo, como vocês podem observar bem aqui nessa imagem, que eles estavam indo contra a sua vontade. E vocês vão observar que famílias inteiras, pai, mãe, filhos e, para espanto maior, crianças. Eles eram tirados do seu habitat natural, ou seja, da África, como verdadeiros animais. O importante não era a vida deles, a cultura deles, era a força de trabalho deles. O trabalho dos escravos nas colônias era bastante desgastante. Grande parte deles compunha mão de obra para as fazendas produtoras de matéria-prima, para exportação, principalmente na região do sul dos Estados Unidos, nos plantations. O que era isso? Era um sistema de produção agrícola baseado em três características principais: grandes propriedades de terra, mão de obra escrava e monocultura. Então, gente, nós vamos fazermos as atividades propostas no roteiro e que todos tenhamos uma boa tarde e uma tarde cheia de êxito em nossos estudos. E até a próxima. Dúvidas no grupo de WhatsApp.